Um verbo que vai ser o chamado verbo que vai introduzir uma qualidade. Aí este verbo já não o quê? Verbo que vai introduzir o quê? Uma qualidade. Que vai introduzir o quê? Vai introduzir o quê? Um predicativo. Que verbo é esse? Verbo de ligação. Depois, o segundo, que é o nosso verbo de ação. De cara, se você identificar isso, você já vai saber qual é o predicado, né? Por exemplo, se eu tiver uma oração e que eu apresento no meu predicado o verbo da ligação, qual vai ser o tipo de predicado? Ali vai ser predicado nominal, porque tem verbo da ligação. E aqui embaixo, se eu encontrar uma oração que apresente um verbo de ação, qual é o tipo de predicado? Vai ser verbal. Predicado verbal. Eu não estou tão ruim nesse. Tipos de predicado. Você sabe quais são os tipos de predicado? Já falou dois. E o Quais são os tipos de predicado, Vinícius? não verbal. Predicado. Verbal. Predicado nominal. E tem um que você não me falou ainda. Não é os dois juntos. É os dois juntos. Predicado verbal mais nominal. Que é chamado de quê? Igual a quê? Predicado verbo nominal. Verbo nominal. Vamos lá. Ó, como eu falei. Há três tipos de predicado. Verbal, nominal e verbo nominal. São esses três tipos de predicado. Pode ser verbo nominal. Exatamente. Continuar. Tá. Bem como se pergunta ali, localize o predicado, tá? Indique qual é o seu núcleo. O que é um núcleo? É a coisa mais importante do predicado. Ou o nome, vai depender do tipo de predicado. O dia continua quente. Qual é o sujeito dessa oração? O dia. Só que o sujeito nós já estudamos. Deixa de ter lado. Tem já estudando agora predicado. O que é o predicado dessa oração? Predicado é tudo aquilo que diz sobre o sujeito. O que eu estou falando sobre o dia? Continua quente. Esse outro bloco aqui é o nosso predicado. Qual é o núcleo desse predicado? Continua, que é um verbo de ligação, porque ele só faz ligar o sujeito a uma qualidade dele chamada de predicativo do sujeito. Bom, e esse predicado, a este predicado dá o nome do quê? Predicado nominal. Toda vez que eu tiver o meu predicado nominal, eu terei o predicativo do sujeito, que é esse nomezinho aqui. Predicativo do sujeito, que é quente. Embaixo, qual é o sujeito? Pergunta do verbo que não é sujeito. Sujeito é todos, permaneciam ao verbo, Qual o predicado? permaneciam apreensivos. Tá, este verbo, ele tem uma ação de todos, ou ele insere um estado, uma característica, uma qualidade que você tem. Uma ação?
estou permanecendo aqui com ação. Quais são os verbos da ligação? Ser, estar, permanecer, permanecer, ficar. Esses aqui são os nossos verbos. Ficar. São alguns verbos da ligação. Eles não vão denotar a ação do verbo. Eles estão fazendo o quê? Ligando uma característica. Cadê a característica desses todos aí? Apreensivos não é uma qualidade? Não é estado? Não é uma característica? Então, este verbo só pode ser o quê? Ligação. E apreensivos é a qualidade de todos. Todos eles têm essa qualidade, esse estado. Né? Então, esse verbo de ligação. E qual é o tipo de predicado aqui? Predicado nominal. Sabe? Predicado nominal expressa o estado do sujeito. O estado do sujeito. Não necessariamente ele vai inserir uma qualidade. Ó, estado do sujeito. O que mais que eu posso ter? O que mais eu posso ter do sujeito, além do estado? Além do estado do sujeito. O que mais eu posso ter além do estado do sujeito? Eu posso ter uma qualidade do sujeito. Além do estado do sujeito, eu posso ter a qualidade do sujeito. No estado. Por exemplo, o estado. O estado pode ser nervoso, pode ser doente, pode ser triste, pode ser leve, tá? Pode ser risonho, apreensivo, e uma qualidade pode ser o quê? Só falar da mulherada, vamos lá. Vou colocar gostosa, qualidade, bonita, horrível, etc. Então é isso que eu vou ter no predicado nominal no núcleo. Né? O núcleo predicado nominal é chamado de predicativo do sujeito, pois atribui qualidade ou função a ele. Localize o seu predicado e indique qual o núcleo. Qual é o núcleo? A primeira coisa é achar o quê? Não. Primeira coisa é achar o quê? Não. Primeira coisa é achar o quê? O verbo. Ele é a chave dos nossos problemas, Marcos diz. Qual é o verbo dessa oração, dessa primeira oração aqui? Eu não acho, tem praticamente. Qual é o verbo? Receberam. Qual é o sujeito? Quem receberam? Os professores é o sujeito na nossa oração. O que sobra, a gente chama de quê? A gente chama de predicado. Agora, eu tenho que identificar o núcleo desse predicado. Receberam. É o núcleo desse predicado. A este predicado a gente dá o nome do quê? Já que o núcleo do predicado é um verbo de. É um verbo de? É um verbo de ligação? É um verbo de ligação. Então, o prêmio é qualidade. Se isso aqui for um verbo de ligação, o prêmio é qualidade do sujeito. É um verbo de ligação? Não. Eles receberam. Receberam uma ação. É um verbo de ação, Marcos. Se esse cara aqui é um verbo de ação, que tipo de predicado eu tenho aqui? Presta atenção, isso aqui é um verbo de ação.
predicado verbal. Você falou que é o verbo da ligação. Segunda oração. Segunda oração. Qual é o sujeito? Os trabalhadores. É o sujeito dessa oração. Qual o predicado? Exigem melhores condições de trabalho. Qual é o núcleo deste predicado? O que é mais importante? O que está ligado aos trabalhadores? Eles exigiam. Essa é a informação importante. Agora eu vou te passar um resumo que não está no livro. O núcleo do predicado vai ser aquela palavra no predicado que está ligado a quem? Ao sujeito. Você vai notar que nesses dois exemplos aqui, a única palavra que está ligada ao sujeito é exigem. Porque o prêmio está ligado ao verbo receber. Receberam algo, não tem nada a ver com o sujeito. Exigem melhores condições de trabalho, está ligado ao verbo, não está ligado ao sujeito. Por isso que é o núcleo do predicado. Qual é o tipo de predicado nesse outro exemplo aqui? O quê? É um verbo de ação ou de ligação? Eles exigem. Predicado verbal. Porque é um verbo de ação, exigem. Não é um verbo de ligação. Eu passei a lista de verbo de ligação para o autor. Ser, estar, permanecer, ficar. São esses verbos de ligação. Predicado verbal. Observação: o núcleo do predicado verbal é o verbo. Que tipo de verbo que eu vou ter? Verbo de ação. Ou seja, se eu tiver um desses verbos aqui, ó, ser, é um verbo de ação? Eu sou bonito, sou é um verbo de ação? Ser é um verbo de ação? Não, é um verbo de ligação. Estar é um verbo de ação? Estou contente? Não. Verbo de ligação, não é verbo de ação. Estou brincando. Permanecer. Eu permaneci naquele local. Permaneci doente. Esses verbos aqui, se houver depois deles uma qualidade, por exemplo, doente. Eles são mais predicados. Por exemplo, estava bonita. Eles vão ser verbos de ligação. São alegres. Eu estou brincando. Aí é ação, não é verbo de ligação. Sabe, é predicado verbal? Isso. Então, Vai depender do que está ligando. Né? Se denotar uma ação, é um verbo de ação. Se inserir uma qualidade ou um estado, é um verbo de ligação. Pois sua mensagem principal é a ação praticada ou recebida pelo sujeito. Aí o que é predicado verbal? Qual é o predicado? Aí tem um assunto novo que você não viu ainda. Primeira coisa, achar o quê? Achar o verbo. Verbo, não esquece disso. Primeira coisa, antes de responder uma questão acerca do assunto tipos de predicado, primeira coisa que tem que fazer é achar o nosso bendito e amigo simpático verbo. Verbo. Qual é o verbo dessa primeira oração aqui? Chegamos. Qual é o sujeito dessa oração? Qual é o sujeito dessa oração? Sujeito. Nós. Qual é o predicado? Chegamos cansados. É o nosso predicado. Aí está a pegadinha do malandro. Tem verbo de